Pois é, semana turba aí chegando no seu terceiro dia, tá? No seu terceiro dia. E hoje vamos ter a honra de ter o professor Pedro Manta como nosso convidado. E, cara, é uma satisfação enorme ter a participação desse treinador, porque é uma referência do futebol pernambucano, tá? Ele é referência do futebol pernambucano. Então, uma honra imensa poder ter, né? Essa pessoa aqui comigo. Não tem, eu acho que não tem nem como descrever, né? Assim, esse cara, vou deixar ele chegar aqui para ele mesmo contar a história, né? Contar a sua história, que eu sei que tem muitas histórias. Um profissional de prateleira, de boa prateleira, de prateleira lá em cima. Quero aqui agradecer aqui ao Renan. Renan, logo logo a gente vai conversar, tá? Renan, para quem não sabe, é analista de desempenho. E logo logo, Renan, você vai vir aqui falar dessa profissão, que é analista de desempenho, uma profissão tão importante também para o futebol. Para o futebol, tá, Renan? A gente já teve uma prévia aqui, não foi? Conversamos um pouquinho, mas eu quero que você venha realmente, tenha um programa só para você. E nós temos história, né, Renan? Vai ter uma história aí, uma história muito bonita, por sinal. Então, pessoal, no modo turbo, tá? Segunda-feira tivemos a presença do Edivando, goleiro, tá? Mais conhecido popularmente no futebol como Pezão. Ontem trouxemos o Rafael Melo, foi ex-goleiro de futsal e hoje ele é técnico do Guarani de Rio Grande do Sul. E hoje também foi uma luta trazer essa celebridade hoje aqui para participar da nossa live, que é o professor Pedro Manta. Teve o prazer de enfrentá-lo e também tive o prazer de trabalhar com ele, tá? Porque uma coisa é a gente conhecer o profissional dentro das quatro linhas, outra coisa é conhecê-lo fora. E eu tive um prazer imenso de conhecê-lo fora das quatro linhas. Mas vamos aqui ao que interessa, né, gente? Trovante, tudo bom, né, Ricardo? Prazer em tê-lo aí na minha live, cara. Em uma live tão especial como essa de hoje, tá, cara? E aí, velho? Fala, meu amigo! Tudo tranquilo? Boa noite. Tranquilo? Eu não, tô nervoso aqui, querendo falar com o senhor aqui, viu? Que nada, tranquilo. Tô nervoso aqui, cara. Rapaz. Tudo bem? Como é que tá as coisas aí no Jaguar? Primeiro, obrigado aí pelo convite, participar com você desse bom bate-papo, falar um pouquinho de futebol, né? Das nossas experiências, né? Isso é que é importante. A luta é grande, né? Agora próxima ao início do campeonato, próxima à nossa estreia no Jaguar, então trabalhamos forte, toda a comissão, né? Você sabe que Marcos também com a gente, né? Alexandre Boca, que é o nosso treinador de goleiro, o Joel, preparador físico, Carlos José no comando, na gerência, né? Todo o apoio da diretoria, Zeca, todo o pessoal do Ricardinho, Marcelo, todo o pessoal do Jaguar. A gente está se preparando, cara, para mais um estadual, né? Aquele momento de frição, vamos dizer assim, mais tranquilidade de saber fazer, que a gente fez o melhor na preparação. E agora vamos para essa guerra, participar dessa guerra, né? Prazer imenso estar por aqui. Ricardo Guardiola, grande amigo e irmão. Obrigado, sou eu que tenho que agradecer ao Jaguar aí por ter cedido o senhor aí. A gente sabe que é a luta de estreia, como é, e sabe que o tempo é curto. E o Jaguar também, quero agradecer aí ao presidente Zeca por proporcionar um espaço aí para que o senhor pudesse vir aqui. E um abraço aí pro meu amigo Carlos José, né? Nem sabia que ele estava por aí. Manda um abraço para ele aí. Diga a ele que ele vai ser convidado também, viu? Também quero que ele venha
aqui para a gente conversar sobre futebol, sobre. A gente é bom saber os bastidores, né? Como acontece o futebol, porque às vezes o torcedor só conhece o futebol dentro das quatro linhas ali quando está jogando, né? E não Verdade, conhece sim a parte administrativa. Amanhã mesmo eu verdade. estou trazendo um supervisor para conversar comigo também. Mas, professor, a ideia aqui é a seguinte: o senhor vai falar um pouco, como o senhor mesmo já abriu aí o espaço, sobre sua experiência, até chegar aí no Jaguar. Desde aquele seu início lá, até chegar aí no Jaguar, professor. O programa é seu e eu sei que o pessoal vai chegar aí para lhe ouvir. Daqui a pouco meu pai chega, tá? Meu pai disse que daqui a pouco aparece por aí. Ah, tá certo. Um abraço a todos. Cara, futebol a gente sempre aprende, né? A gente tem humildade para evoluir cada momento, cada experiência, cada clube. Você aprende com o atleta, você aprende no dia a dia, né? Com os amigos. É uma luta, né, Guardiola? Eu tenho já passagem, uma grande quantidade de clubes e cada momento é um momento diferente. É como se fosse seu filho, né? Claro, guardando as proporções, é um novo clube, é um novo momento, são dificuldades, são acertos, são os erros, né? Você tem que ser resiliente, somente nessa prateleira que a gente trabalha, né? Você sabe que o treinador nordestino, o treinador do estado, ele é pouco valorizado dentro do estado, né? A gente tem muita gente boa que não é bem valorizada, não é, tem uma outra impressão, às vezes nada contra, eu digo sempre isso, nada contra quem vem de fora, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas a gente tem muita gente com qualificação, né? A gente tem hoje cursos que fazemos, né? Professores que fazemos, treinadores que fazemos, né? A gente tem grandes auxiliares, grandes treinadores de goleiros, grandes preparador físico, grandes supervisores, né? Diretores de futebol. E não é fácil, cara, é uma luta. Desde o início eu iniciei na base do Náutico e a caminhada foi grande. Trabalhei na base do Sport, trabalhei na base do América, né? Depois, meu primeiro clube como profissional, como treinador profissional foi o Petrolina. E aí foi uma caminhada que hoje tem um bocado de tempo, né? A gente vai aprendendo, enfrentando dificuldades, tem experiências em outros estados, né? Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, não é? Tocantins, Paraná, Pará. Eu trabalhei, já rodei um bocado, né? Interior de São Paulo, a gente já rodou um bocado. E buscando novos conhecimentos, buscando se aprimorar, buscando evoluir, buscando cada momento desse crescer na carreira, né? Crescer na carreira, que não é fácil. A gente vive num estado que não é valorizado, né? Não é valorizado, não existe respeito com o profissional local, né? A verdade é essa. E a gente tem muita gente boa aí se preparando, muita gente com qualidade nova aí que vem hoje com mais curso, né, Ricardo? Você sabe disso, hoje tem bem mais curso, muito curso aí, que CBF, que bate na porta aí, no próprio YouTube, você vê no próprio Instagram, você vê propaganda de curso de futebol. Hoje a interação é bem maior, né? A informação ela é mais rápida, mas há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, não era fácil, cara. Trabalhar numa base do Náutico, trabalhar numa base do Sport, dificuldade era grande. Hoje a estrutura é espetacular, né? Tem de tudo, não é? A gente tem profissionais em várias áreas dessa formação. Eu acho que a gente peca ainda, porque a gente não valoriza muito o prata da casa, o jogador que é feito em casa, o profissional que é da casa. As maiores conquistas com os nossos clubes aqui no estado foram com jogadores da base, né? Formados no Náutico, no Sport, no Santa Cruz, você bem sabe disso. Eu brigo muito pelo jogador da casa, porque eu não entendo, às vezes, você trazer jogador de fora, se você tem... Os caras vêm buscar jogador aqui dentro do Nordeste, né? Aqui dentro de Recife, nesses bairros aí, se tiver um pouquinho de paciência, você vai captar bons atletas, mas parece que você fala algumas coisas, acontece algumas coisas, a gente vê que aquele jogador vai dar certo e os caras, não, vamos trazer de fora, né? Mas é assim, vai ser sempre assim, não adianta.
A gente tem de brilhar contra bater essa tecla e brilhar contra essa maré, né? Vamos dizer. E vamos crescendo, cara. Vamos crescendo, evoluindo, buscando conhecimento. E bom esse bate-papo para o público aí que estiver presente vai gostar bem dessa boa conversa, falar um pouquinho de futebol e aprender, né? Aprender com você também. Professor, o senhor falou aí sobre prata da casa e ir buscar, né? O senhor sabe que eu tive uma vivência muito grande ali no Ibis, né? Um clube que realmente estrutura. Primeiro que trazer jogador para ali já era ruim, né? Porque o nome de o pior time do mundo, ninguém queria ter essa associação para você, né? E aí eu tive uma pessoa muito, muito importante ali, que era a Cid Clay, que o senhor chegou a conhecer. Sim. E o que esse cara me ensinou sobre futebol é brincadeira. Esse cara saía de várzea em várzea, de campinho em campinho, buscando jogador. E o senhor sabe disso. Nós tivemos o prazer de nos enfrentar o senhor ali no Retrô, na época lá. Claro. E a gente tinha jogadores de muita qualidade ali, vindo da várzea. Jogadores baratos ali, vindo. A gente tinha um Ninho, tinha um Romarinho, que inclusive entrou aí na nossa live agora, que está jogando em Alagoas. Isso, então, Romário. Que acabou de entrar aí na live também. Romário, um abraço. Que tá um abraço para Romário aí. Romário teve com a gente depois no Afogados, Isso. E foi um garoto que o Cid saiu buscando, na várzea, né? E conseguiu trazer, e a gente montava, todo ano a gente montava times bem competitivos. Faltava experiência minha também, eu iniciando um trabalho, mas eu acho que foi muito bom para trabalhar dentro disso que o senhor falou. A gente tem jogador aqui na região que realmente são competitivos. Eu acho que falta, às vezes, a oportunidade. Às vezes, não entrando em meadas de outras equipes, mas, às vezes, traz jogador, né? Que a gente tem aqui. Igual o nosso. Mas só porque vem de fora, vem com outros status, né? É verdade. Vem falando um xizinho, né? Vem falando um xizinho meio invocado, aí os caras parecem que... Nada contra ninguém, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente tem condições desse espaço nosso aqui do Nordeste. Não, mas se você olhar aqui, Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, tem captadores aqui no Nordeste todo buscando um jogador, né? A gente não tem condições, às vezes, de trabalhar um jogador que vem ali de Casa Amarela, um jogador que vem ali de Santa Amaro, que vem lá de Nova Descoberta, que vem do Ibura, que a gente sabe que tem muito espaço para a prática do futebol, e às vezes é despercebido, né? O cara não é aproveitado, termina participando, entrando em outra situação na vida e perde aquele momento do futebol, né? Então a gente também, não só a nível de trazer jogador para ser um atleta, trabalhar o ser humano, né? Trabalhar o caráter desse garoto, tirar ele um pouco vamos dizer assim, vou até a palavra ser um pouquinho mais forte, mas da marginalidade mesmo, né, cara? Trazer para um espaço onde ele possa evoluir como ser humano, ter um caráter. Não, tem muita gente que passa despercebido porque às vezes não tem oportunidade, né, velho? Você vê agora a gente assistindo a Copinha, Copa São Paulo, milhares de equipes, com milhares de jogadores, mas a gente sabe que todos vão vingar ali. Talvez, né, 2, 3% dali vai vingar, o resto vai participar e não vai para frente, né? Então é muito seletivo esse tipo de situação. Alguns atletas são aproveitados e outros não. Eu fui segunda-feira, no dia 30, eu conversei com o Otávio. O Otávio foi meu goleiro aqui de futsal da minha escola. Hoje está no CRB, no Sub-20. E uma das coisas que eu conversei com ele foi a respeito disso, né? A questão de equipes de transição. Porque você pega um atleta do Sub-20, acabou o Sub-20 e muitas vezes, para ir pro profissional, a distância é muito grande. É muito grande. Pegar um menino do 20 e botar no profissional, é muito longa. Então, assim, eu me lembro que o Sport tinha uma equipe Sub-23, eu acho que era até Júnior Câmara. A equipe de transição, né? Então, eu acho assim, que, poxa, eu vejo isso, pronto, tanto é que em um ano eles jogaram a Série A2. E eles caíram no nosso grupo, na Série A2.
Verdade. Eu acho que não, eu acho assim, os clubes deveriam fazer isso, pegar, como os clubes de São Paulo têm, o Palmeiras tem, o Palmeiras B, que joga lá a terceira divisão, o Red Bull Bragantino, ele tem o próprio Red Bull, que não usa o nome Bragantino, mas que joga uma Série A2 ou a Série A3 do Campeonato Paulista. Então, para que esses atletas eles tenham essa vivência? Porque eu acho muito longe, Claro, você sai do claro, sub-20 do profissional, é muito longe. O que é que você acha Competições, né, disso aí? Ricardo? Competições, o que forma jogador é jogar, né? Competir. A competição, o dia a dia, o trabalho, o jogo, né? Só treino, é importante o treino? Sim, claro, é importante. Mas o jogo é que vai formatar esse jogador, né? É que vai maturar esse jogador, vai dar essa condição dele. Porque essas equipes, Palmeiras, próprio Vitória aqui né? O Bahia, tem uma estrutura, o esporte hoje tem uma estrutura sensacional. Disputa às vezes 4, 5, 6 competições a nível de Brasil. Então, prepara seu jogador, né? E às vezes a gente traz um jogador desse dos bairros, aí só dá uma oportunidade ao menino, às vezes você está quebrando com o talento, porque você não deu oportunidade, o cara não foi bem no primeiro treino, e aí você começa a mexer, a dizer que não vai dar certo, e começa a complicar, né? Um pouquinho da pressa, queima as etapas, né? Então eu acho que a gente precisa formatar mais o atleta, buscar trabalhar essas fases da aprendizagem, né? Eu acho que o trabalho deve ser bem feito lá na base mesmo, lá no moleque ali com 8, 10 anos, ele já precisa trabalhar de forma usar o contato com a bola, né? Os movimentos naturais com a bola, não é isso? Hoje a gente vê muita gente aí copiando treino de YouTube e esquece na formação do atleta com os movimentos naturais, o gesto técnico do atleta, né? Os fundamentos, né? Isso a gente, hoje o atleta hoje com 14, 15 anos já quer já jogar, mas ele precisa primeiro se preparar, montar uma estrutura, vamos dizer, gradual a cada momento, né, nas fases. Antigamente, Ricardo, você sabe disso, trabalhava muito na base do futsal, né? A gente tirou quantos jogadores a gente tirou da base, vinha do futsal, milhares vinham do futsal, começava a jogar ali com 10, 12 anos. Esse jogador, quando chegava com 15 anos, ele já vinha com uma riqueza técnica espetacular. Eu acho que falta um pouquinho isso, a gente ter mais calma, a gente tá... Hoje, qualquer jogador que arrebenta com 12, 14 anos já estão queimando o menino, acelerando os processos. E de repente, às vezes, o menino não dá certo por pressa, às vezes o próprio pai erra, né? O próprio treinador erra esse tipo de processo, porque acelera essa formação, né? Acelera esse tipo de situação. O senhor falou aí do futsal, ontem eu trouxe Rafael, que é treinador de futsal, treinador do Guarani, e a gente estava falando sobre isso. Que eu disse a ele, a minha ideia, né, assim, o Ricardo, é que o atleta realmente ele tem uma vivência no futsal até os seus 14, 15 anos, e depois começasse uma transição entre o futsal e o campo. Por quê? Porque no futsal ele trabalha algumas valências, né? Por exemplo, ele trabalha com a cabeça, porque no futsal não tem muito jogo aéreo. O jogo aéreo ele vai aprender realmente quando ele estiver no campo. Porque no campo você utiliza muito mais bolas aéreas. Mas eu acho que você apura muito no futsal o seu cognitivo, o seu drible. Claro. Eu acho que o futsal até os 14, eu acho muito interessante para os atletas. Eles terem essa vivência. E depois começar a viver futsal e futebol de campo, até ele ter uma saída direta para o campo, né? Por um crescimento imobiliário, né? Você hoje, antigamente, na época da gente, tinha vários terrenos onde você batia a sua bolinha, né? O espaço no terrão. Hoje não tem mais, cara. Hoje não tem mais, né? Um crescimento imobiliário, tem aí pro lado de Rio Doce. A falta de segurança também, né? A falta de segurança. Isso gera outras coisas. Hoje o garoto, o menino com 12, 14 anos, tá mais preocupado com o celular, né? Daqui a 10, 15 anos não tem jogador, porque todo mundo tá preocupado mais com o celular do que com uma atividade lúdica de trabalhar com futebol, né? De trabalhar. Eu tenho, como o senhor sabe, eu sou professor de educação física, voltei para a área da educação física na escola e
poxa, para montar um time de futsal, onde eu só preciso de 5 atletas, foi a maior complicação. Hoje foi difícil. Pois é. Foi difícil. A gente conseguiu montar, mas foi difícil. Foi difícil. Uhum. Porque verdade, verdade. Porque hoje ele não quer mais sair, como você falou, ele não quer mais sair de jogos eletrônicos. Não quer jogo eletrônico. Os pais não aí mais que eles saiam também. Você vai pra lá, não tá na rua. Própria insegurança, né? A própria insegurança, isso atrapalha bastante. Atrapalha bastante. A gente precisa mudar esse tipo de maneira, né? De enxergar. Aí seria uma coisa mais, vamos dizer, mais forte, vindo até de prefeitura, do governo, para melhorar essa chegada de trabalhar uma formação a nível de escolinha, a nível nos bairros, criar núcleos, né? Criar núcleos com professores capacitados, professores da educação física, ex-atletas também capacitados, para dar esse nível de formação melhor aos nossos futuros atletas. Tudo passa pela capacitação, né? Isso é um fato, né? Tudo passa pela capacitação. Vejo que o nosso amigo Max teve agora há pouco, estava na CBF, fazendo um curso da licença dele. Isso me alegra muito em ver. Um cara que eu aprendi. Ele, inclusive, tá por aí. Max, um abraço para você, cara. Sabe a admiração que eu tenho por você. E logo, logo eu vou estar lá em Bonito. Quando estiver em Bonito, o Max é quem vai me mostrar os pontos turísticos de Bonito. Mas, professor, hoje no futebol pernambucano, o esporte mesmo vai jogar com sub-20, né? Vai estrear com um sub-20, né? Vai já a sua base, mas creio eu que não seja assim. Eu vou jogar com a base porque é o meu planejamento. Vai jogar com a base porque foi uma situação realmente forçada, né? Porque os atletas ainda estão chegando, não está com o profissional completo. Mas o que você acha dessas equipes que... Eu me lembro que o Atlético Paranaense fez isso. Ele jogava o seu estadual com sub-23, enquanto ele jogava com sub-23 e o time profissional ficava guardado para a Copa do Brasil, o Brasileiro, eu não me engano, ele estava na Sul-Americana, na Libertadores. Enfim, o estadual ele jogava com sub-23. Hoje o esporte vai fazer isso, vai estrear agora contra o Afogados com sub-20. Mas eu creio que deva ser só esse jogo. Mas o que você acha desse planejamento? Primeiro, um abraço para o Márcio, que está aí assistindo a gente. O cara também está se preparando, né? A gente incentiva também. Futebol você tem que estar buscando conhecimento, né? Buscando conhecimento, aprendendo esse tipo de situação que dia a dia a gente cresce. Cara, se o intuito do esporte ou de qualquer equipe dessa, de aproveitar esses atletas da base, é válido, né? Mas é como você diz, é uma situação forçada, não é uma situação planejada, programada. Já que o grupo que conseguiu o acesso do esporte voltou depois, né? Então eles vão aproveitar aquele sub-20 para fazer 3 ou 4 jogos de estreia e só Deus sabe quem vai ser aproveitado depois, né? Eu vejo assim, só Deus sabe desses garotos quem é que vai continuar nesse grupo, vão ser emprestados, alguns vão ser dispensados, a gente não sabe, porque não é uma coisa planejada, né? O esporte não tem uma equipe de transição que façam, como você falou, um sub-23, né? Atletas, ou mesmo usar uma equipe para emprestar esses atletas para eles ganharem cancha, ganharem experiência, né? Eu acho que falta um pouquinho isso. Mas eu não vejo como coisa planejada não, viu Ricardo? Eu vejo que é um momento de tapar um buraco para não botar o time principal. O esporte tá dele, né? Porque é um clube hoje que tem várias competições, tem um calendário robusto, né? Tem um calendário grande. E é dessa forma que eles estão se preparando, né? Programando nesse sentido. Eu acho que eles visam o profissional, né? Visam o profissional, mas às vezes esquece uma pérola que está lá da base, né? Porque às vezes o jogador se desmotiva e termina perdendo um grande jogador porque não soube planejar esse tipo de situação, né?
E digo a você, se começar o campeonato, primeiro jogo, segundo jogo, não se der bem, os caras vão vir com o profissional, né? Vão vir com o time principal. Isso aí com certeza, porque a gente já viu esse tipo de conversa aqui no estado e em outros estados, porque se não funcionar, eles vão colocar o time A mesmo para botar para disputar. E a gente sabe que cai em 3 ou cai em 2, professor? Cai em 3 ou cai em 2 para a Série A2? Cai 3 esse ano, né? Esse ano cai 3. Que a federação quer fazer com 8 equipes, né? Com 8 clubes em 2026, isso. Aí cai em 3 só de 1. Não é isso? Exatamente. Vai cair 3 e esse ano na 2 sobe 1. Sobe 1. Aí vê, numa competição que tem 10 equipes, 30% cai, né? 30% cai. Cai 30%. Para mim, para você, peço. Cai 30%. E aí você tem 4 ali, né? Que a gente pode considerar que tá ali por cima, né? Que é Sport, Santa, Náutico, Sport, Santa Cruz mais pela camisa. Eu acho que Santa Cruz é mais pela camisa do que o futebol jogado dentro de campo. E você põe o Retrô ali, né? Acho que você põe esses 4. E aí os outros vêm aqui, vem Jaguar, Maguari, Decisão. Eu vejo 2 campeonatos, né? O campeonato dessas equipes intermediárias, né? Que a gente tem, por exemplo, nós temos um campeonato da gente do Jaguar, que é um campeonato primeiro pensando numa manutenção. Pensar numa manutenção. Isso. Porque eu acho assim, num campeonato tem 10 equipes, você cair 3. Pô, presidente da federação, sinto muito, cara, mas... É briga, né, cara? É briga. É por aí. E aí a gente se preparar também para buscar uma participação maior, ou seja, buscar uma Série D, buscar classificar para uma hexagonal, né? Então, são etapas que a gente precisa primeiro se manter, não é? Primeiro se manter, mas a gente sabe que o campeonato, na verdade, o campeonato é feito para os grandes, cara. Ninguém é maluco. É feito para os grandes. Mas vamos lá, vamos trabalhar e cutucar e buscar o nosso espaço com humildade. É uma coisa que a gente sente falta, assim, professor, é que a gente não tem, exemplo, o Jaguar agora. O Jaguar agora vocês estão montando o elenco de vocês para o estadual. Acabou o estadual, acaba o Jaguar, porque ou tem Copa Pernambuco aqui para que possa jogar. Não tem competição, né? É uma equipe esse ano sazonal. Né? Porque mesmo que busque uma classificação de uma Série D, não disputa esse ano, você sabe disso, só disputa no próximo, né? Só tem calendário para o próximo ano. Então, o que a gente quer fazer é buscar um espaço para ter calendário e o Jaguar trabalha exatamente a base, né? Tem um sub-17, tem um sub-20. Então, ele tem que incentivar ainda mais esse tipo de fazer seu jogador, formar esse jogador dele com as suas atividades, né? A partir de agora. Mas é um clube que, a partir de março, quando acabar o estadual, vai parar, né? Ou seja, é uma equipe hoje sazonal, né? Ela trabalha 3, 4 meses durante o ano e fica 7, 8 parado, né? Isso é triste do futebol. Não temos competição nenhuma, que é um absurdo, né? Não temos competição nenhuma para participar. Deveria ter uma Copa Pernambuco, deveria ter uma outra atrativo para essa equipe, para nós também, treinadores, né? Você sabe disso, fica difícil, porque o calendário, essa prateleira nossa, ela é meio resumida, é complicada e às vezes falta espaço, às vezes falta um incentivo maior por parte às vezes de federação, às vezes de CBF, né? O calendário nosso, esse ano, com esse Mundial de Clubes, está sendo mais resumido ainda, né? Então, cada vez mais o espaço fica difícil, né? A dificuldade aumenta e você tem que jogar todas as fichas no estadual desse para buscar calendário. Isso aí, com certeza, é a nossa meta, é o nosso objetivo, mas o objetivo maior, o primeiro objetivo é manutenção, né, Ricardo? E aí, depois da manutenção, quem sabe aí beliscar e buscar calendário.
assim, toda a equipe que vem de uma Série A2, como o Jaguar veio, junto com o Decisão, é lógico que é o primeiro foco é esse mesmo, né? Ó, a gente ficar aqui e quem sabe o ano que vem a gente tem um pouco mais de receita, vir mais patrocinadores e a gente começar a galgar um pezinho mais alto, né? Mas, Pois é. mas, professor, o senhor falou aí, o senhor trabalhou no Ceará, eu também trabalhei junto com o senhor, trabalhei no Iguatu em 2014, depois cheguei a trabalhar com o senhor no Crato, e a gente vê lá que eles têm uma Copa Fares Lopes, que vale uma vaga, né? Vale uma vaga para Na Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, é uma vaga para uma coisa nacional, porque a gente não consegue fazer isso aqui. A gente não consegue criar uma Copa Pernambuco para que essa Copa Pernambuco vá a vaga para a pré-Copa do Nordeste. Se não for para a Copa do Brasil, pô, também para a pré-Copa do Nordeste. Acho que teria criar alguma situação de que a gente tivesse uma oferta maior de competições, né? Federação, o próprio CBF também, cara, ela tem condições de criar uma Copa Nordeste B, né? Uma Copa Nordeste para que conseguisse angariar essas equipes. Todas as equipes do Nordeste de alguns estados ficam paradas por não ter competição, né? Então, eu acho que no momento o mais sensato é buscar a competição, criar competição dentro do estado também. Hoje é criada uma terceira divisão e eu não vejo muita finalidade, apesar de que é importante, mas teria que ter uma competição intermediária. Por exemplo, eu trabalhei esse ano aqui no Vitória e a gente viu a estrutura do Vitória, né? Um Vitória hoje fora de competição, um Salgueiro fora de competição, né? Isso entristece um pouco a gente. O Salgueiro foi campeão estadual. Isso a gente vê ficar difícil, né? O América que vai buscar também uma segunda divisão agora, que é uma equipe de força, de camisa forte, não é? Então a gente precisa competir, trazer, movimentar o estado com os jogos, criar oportunidade, quem sabe, de uma vaga na Copa do Brasil, de uma vaga no estadual, não sei, cara. Tem que criar alguma modalidade que incentive, que dê um objetivo para se disputar alguma coisa e criar espaço, usar o futebol do interior, cara. O futebol do interior é muito forte. Eu trabalho muito no interior, Ricardo, e vejo que é muito forte. Então, por que o futebol de São Paulo é forte? Porque as equipes do interior são fortes. Então, a gente precisa reforçar um pouquinho, trazer um esporte para jogar em Afogados, trazer um esporte para jogar em Petrolina, trazer um Náutico para jogar ali em Salgueiro, né? Trazer, quem sabe futuramente Jaboatão tem um campo, trazer um grande para jogar em Jaboatão. Isso aqui muda, cara. A gente não tem aqui em Pernambuco, tá torcendo pro Flamengo, pro Botafogo, pro Palmeiras. Tem que torcer por equipes da nossa terra, né? Da nossa região. Isso aqui, a gente precisa mudar um pouco essa filosofia. Deu certo? O senhor falou aí, questão de levar jogos de campo. O Jaguar vai mandar os jogos aonde? Na arena, Ricardo. O Jaguar tem jogos hoje na arena. Na arena. Quer dizer que já é um custo bem alto, né? Porque você jogar na arena ali, já onera muito o clube, né? Na arena, já onera um pouquinho, né? Paga o preço de não ter um campo, né? É como eu digo. Um campo, porque sempre o Afogados fez boas campanhas, porque sempre o Salgueiro fez boas campanhas, né? Observa que o próprio Maguari tem feito boas campanhas porque joga no seu campo, com o apoio da sua torcida, com o calor da sua torcida, é uma motivação a mais. Você já entrou em campo, sabe que o treinador vê a dificuldade de uma torcida do outro lado colocando zoada em campo, isso motiva muito o adversário, né? Tira o adversário, no caso o oponente, da zona de conforto, né? Então isso muda muito a situação do jogo. Nós treinadores temos que nos virar um pouquinho para motivar e posicionar a nossa equipe naquele jogo, fora de casa, saber jogar fora de casa, saber jogar dentro de casa. Você tem uma postura mais defensiva, um pouquinho mais espera o jogo, daquela coisa que a gente sempre trabalha. Eu como falou, já senti essa pressão aí,
quando eu estava no próprio Ibis, contra o Decisão. Com o Decisão, eu ganhei o jogo aqui de 2-0 e fui para lá, para Bonito. O Decisão jogava em Bonito na época. Estádio lotado lá. A torcida realmente, a cidade abraça realmente o clube, a equipe. Estádio lotado, perdendo o jogo lá, terminando sendo eliminado. E agora há pouco no Potiguar, né? Eu estava no Rio Grande do Norte junto com o Mister, com o Nilson, e nós fizemos um jogo contra o ABC. Isso, você trabalhou com o Nilson lá, isso. Fizemos um jogo contra o ABC em casa, nosso estádio estava lotado. Ganhamos o jogo do ABC de 2-1. E depois fomos para o jogo lá em Frasqueirão. Aí já a nossa torcida não foi tanto para o Frasqueirão e terminamos perdendo o jogo lá de 1-0. E a torcida é uma coisa que realmente tem que estar ali do lado. E a gente só pode acontecer isso. Não sei como vai fazer a situação de torcedores de vocês, como vai ser a logística para levar os torcedores para a arena. Mas a gente sabe que é muito dificultoso, né? Verdade. É complicado, porque você tem que viabilizar condições para que esse torcedor vá, né? A gente não é uma estrutura tão forte para ter o apoio da prefeitura, que é o carro-chefe, né? A nível de grande parceiro, incentivador, mas não é fácil. A gente sabe que é difícil, porque você não tem um campo na cidade, precisa ter um estádio na cidade. Jabotão já teve um estádio na cidade. É meta do prefeito, quem sabe futuramente, com esse crescimento do Jaguar, com essa chegada do Jaguar lá na frente, ter um estádio para se ter um mando de campo, né, na cidade, que é mais importante. Sim, com certeza. Como o senhor falou, de repente jogar em um Sport, um Santo, um Náutico, um próprio Retrô, aí para a cidade, poxa, todo mundo sai ganhando. O cara do picolé, a tia do churrasquinho, todo mundo ganha, né? Né, professor? Movimenta, né? Movimenta a cidade, né? Movimenta a cidade. É uma semana totalmente atípica. É uma semana atípica. Mas, professor, o senhor teve alguns momentos, né? E, rapaz, conta aí aquela eliminação do Atlético Mineiro, cara. Conta aí que o povo quer ouvir esses bastidores aí, né? A gente sempre comenta, né? E sempre eu sou indagado dessa situação, né? O Matos também sabe disso aí, sempre quando os caras perguntam, pô, como é que foi? Cara, deixa eu mais ou menos sintetizar as coisas, né? A gente conseguiu a classificação passando por cima do Rio Branco e tinha um jogo com o Atlético, né? Pra você ter uma ideia, a gente só tinha 2 bolas da CBF, uma por sinal era oficial e a outra era uma similar, né? Aquelas bolas da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil. Nós treinamos com essas 2 bolas porque a gente estava disputando o estadual e o pernambucano é uma bola, né? E os jogos da Copa do Brasil é com outro tipo de bola. E você lembra que o Atlético, ele chegou para Juazeiro do Norte no voo fretado, né? E de lá, de Juazeiro do Norte, eles vieram para Afogados. E a gente não tinha nada a perder, né? A minha maneira foi incentivar o grupo, mostrar ao grupo que não adiantava a gente esperar, tinha que sair para o jogo mesmo, ter alguns cuidados. A gente sabia era uma folha de quase 15 milhões contra uma folha de 140 mil, que era mais ou menos Afogado naquela época, né? E a gente fez um jogo de igual para igual, talvez melhor do que o Atlético, durante os 90 minutos. Ficamos, acho que 30 minutos com um jogador a menos. O meu zagueiro Márcio foi expulso numa disputada de bola no meio campo. E aí a gente recompõe a equipe. Nesse momento eu acho que estava 1-1 o jogo. Nós fizemos 2-1 com um a menos. Fizemos 2-1 no Atlético com um a menos. Então foi uma luta. Eu me lembro bem também que era período de carnaval. A gente conseguiu conversar com a diretoria e tirar a equipe lá de Afogados, porque a Carnaval em Afogados é bastante animado e seria difícil segurar a garotada, né, no momento de Carnaval. A gente não tinha... O jogo era uma quarta-feira de cinza e acho que no domingo a gente já colocou o grupo para ficar numa cidade próxima, a 20 quilômetros. Tiramos o grupo daquela zoada, né, do clima de Carnaval para treinar e descansar fora. E viemos só quarta-feira
quarta-feira pro jogo, né? Viemos quarta-feira pro jogo. E aí, o estádio lotado, o grupo entendeu a nossa leitura, né? Eu lembro bem, acho que o Matos vai lembrar, a gente fez uma fila lá para bater pênalti, trazia os caras lá do meio campo, só tinha 2 bolas, tem que fazer isso mesmo, né, cara? Então, né? não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, era trabalhar, dar confiança ao grupo, e não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. Pra mim, pô, se eu tomasse 1 ou 2 gols, tanto faz, então vamos pra dentro dos caras, né? Vamos pra dentro dos caras, e os meninos foram confiantes, corajosos, e a gente fez um jogo que chamou a atenção o Brasil todo, né? Como a gente conseguiu tirar o Atlético, o gigante Atlético, dentro de campo, nos pênaltis lá em Afogados. Eu me lembro que o treinador era até um venezuelano, né? Isso. Venezuelano. Não estou recordando o nome dele aqui. Eu me lembro que era um venezuelano, o treinador. Eu digo já o nome dele. Hã? Eu digo já o nome dele, tentando me lembrar aqui também. Me fugiu. O Max sabe, com certeza. O Max é brincadeira. Me fugiu aqui. Até um ex-goleiro. Ele é até um ex-goleiro, né? Isso, ex-goleiro da seleção da Venezuela, isso mesmo. Isso. Mas aí vocês saíram depois, depois do jogo do Atlético? Nós saímos. Esse ano foi 2020. Preta, não foi? Foi o último clube do estado que foi até a terceira fase da Copa do Brasil, né? Nós saímos para Ponte Preta, a gente fez o primeiro jogo com a Ponte, perdemos de 3-1, 3-0, acho que 3-0, lá em Campinas. E aí veio a pandemia, né? Se desmanchou muita coisa, a gente fez o segundo jogo da Ponte já. Você lembra que o estadual também parou, o Pernambucano também parou. Foi o ano que o Salgueiro foi campeão, né? 2020. Teve aquela parada da pandemia, passou-se 3, 4 meses sem futebol. Jogamos o jogo da volta com a Ponte, mais ou menos ali, início de junho, por aí, né? Depois veio o estadual em julho. A gente conseguiu de novo a classificação, mas perdemos um jogo em casa, mas jogamos de igual para igual com a Ponte, 2-0. E perdemos quase que o esqueleto da equipe, né? Porque com a campanha, com a movimentação da campanha, os atletas chamaram interesse de outros clubes, né? Do Ceará, tantos outros que saíram, né? Para buscar seu espaço em outras equipes. Quando a gente vê, né, Mata, que realmente a equipe era boa, né? Quando a gente vê que os nossos atletas, eles conseguem se empregar em outras equipes. A gente faz, aquele nosso time era competitivo. Porque acabou nossos atletas foram lá e cada um se empregou, né? Como diz. Com certeza, isso é verdade. Então, era isso era a minha ideia no Ibis era sempre essa, era acabar o ano e a gente ter que os jogadores, que os atletas eles fossem empregados. A gente pegou, graças a Deus, muita gente. Com certeza. Isso é também engrandece nosso trabalho, né? A gente vê que o atleta buscou um espaço melhor para ele, né? Eu falo muito isso, Ricardo, o cavalo passa sempre selado, né? A gente precisa saber montar nesse cavalo. Então são competições como esse pernambucano agora. O garoto, foca, né? Seja comprometimento nesse momento. E às vezes o cara se acomoda. Eu tô ali, eu tô acolá e se acomoda, acha que não, busca ter o melhor, né? Mais fome para jogar, mais vontade de ganhar, né? Isso é que vai fazer a gente crescer na vida. O Jaguar, eu vi aí que o senhor trouxe algumas pessoas, alguns atletas bem rodados, experientes já também no cenário, né? Como o lateral esquerdo, que a gente quase trabalhou com ele lá no Crato, depois ele saiu no momento também que ele Alisson. Não é isso? Isso. E aí, esse Jaguar, os nomes desse Jaguar? É uma equipe que a gente montou, né? Toda a comissão, com o apoio de todos. Tem alguns atletas novos, tem um atleta remanescente, né? Que vieram da A2 do ano passado, né? Pedro Maicon, Bahia, né? Daniel Bahia, ótimo jogador. Maicon, um jogador que maturou, né? Com outra cabeça, um menino que eu lembro de Maicon no início. Qualidade sempre teve, talvez é um jogador que, se ele tem o comprometimento que tem hoje,
com certeza joga em time grande, né? Joga em time grande. Um menino que tá pronto, né? O Daniel Bahia, um atacante também de lado, Guilherme, lateral esquerdo. E aí nós trouxemos antes São João, trouxemos Everton, goleiro, trouxemos Chapa também, goleiro. Bom goleiro. Né? Só não joga em dominó com ele, que ele perde pra dominó, ele perde pra mim, viu? Não ganhou uma pra mim no dominó, não ganha nenhuma pra mim. Peixoto, lateral direito, né? Thales, zagueiro. Pitbull, né? Que teve pelo Santa Cruz o Rally Pitbull. Jailton também continua. É um grupo forte, cara. Um grupo que mescla juventude e outros jogadores um pouquinho mais tarimbados. Eu trouxe Breno, o volante, que a gente já trabalhou com ele, estava no Petrolina, que é de Juazeiro da Bahia. Foi base do Bahia. Então, atletas um pouquinho mais experientes, mais cascudo, né? Para que a gente tenha essa mescla forte do Jaguar na competição. O Jaguar estreia dia 11 mesmo? Estreia contra o Central, nesse sábado, lá em Caruaru. Lá em Caruaru, no Lacerdão, né? Isso, ali é difícil. Lá no Lacerdão. É difícil, o senhor sabe, o senhor já... É sempre difícil, né? Já vestiu aquela Caruaru é sempre difícil. Jogava em Caruaru. Tanto com o Central quanto o Porto. O campo tem um campo com a bola viva, né? Então a gente é saber jogar. Eu sei que o seu time é muito experiente para isso. E o bom é a manutenção, né? Alguns atletas que estavam aí na Série A2, como o senhor mesmo falou aí, estão mantidos no elenco, isso é muito bom. Isso é muito bom. Verdade. E que eles é que vivem bem o clube, né? Esses atletas são aqueles que vivem bem mesmo no clube, né? Conhece o clube, isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito, com certeza. E o presidente Zeca, como é que ele tá, hein? Não, o Zeca tá empolgado com tudo isso, né? Com esse momento de primeira divisão. Claro que é uma outra realidade. Como eu falei, a gente vem falado com ele, não só eu, como toda a comissão. Manutenção é o primeiro objetivo, né? Ele tem corrido e dando toda a estrutura necessária. Claro, a gente sabe que é um clube intermediário, a gente sabe das dificuldades. Você trabalha com futebol, sabe que da dificuldade que nós vivenciamos, né? A gente tem um problema sério. A gente treina lá no Cabo, ou seja, a gente viaja para treinar, volta viajando, a gente se cansa 2 vezes mais, porque você só a viagem, ida e volta, né? Saindo ali de Candeias para o Cabo, dá 12 ou 15 quilômetros, mas é trânsito. Normalmente ali a BR é trânsito, então você se cansa para treinar e se cansa para viajar para treinar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente consegue fazer uma logística para recuperar o atleta, né? Joel, nosso preparador físico, faz um trabalho espetacular, com o apoio de todos, não é todo mundo. O descanso é fundamental, né? O descanso é fundamental, a recuperação do atleta é mais importante, às vezes, de ter o próprio treinamento. O treinamento é espetacular, mas um outro treinamento é um bom descanso, é a boa recuperação. Então isso a gente está muito ligado. Você vê, não teve uma lesão, né? Não tivemos uma lesão na pré-temporada, em virtude desse bom trabalho, apoio da nossa diretoria, a gente brigando pelas coisas, pelas condições melhores, né? E dentro do possível, dentro da realidade nossa, Zeca e a diretoria toda, e Ricardinho, Marcelo, o pessoal que ajuda a gente no dia a dia, nos dá um suporte bom para a gente trilhar, né? Vamos dizer assim, ter esse trilho para a gente caminhar durante o estadual. Eu vi que vocês fizeram 2 amistosos, né? Contra o Náutico. Na verdade, fizemos 4 jogos treino, né? Um contra o Náutico, o outro contra o Sub-17 do Sport, depois Sub-20 do Sport, e a seleção de Paulista também. Fizemos 4 jogos treinos e nos deu uma bagagem boa, né? Uma bagagem boa de sentir a equipe, de observar a equipe, né? Claro que o campeonato, quando a bola rola, é que você vai começar a enxergar algumas coisas, a equipe vai evoluir mais ainda, né? Acredito aí que o segundo, terceiro jogo, essa equipe vai estar mais solta, mais senhor de si, mais consciente em cada jogo. Cada jogo é um jogo, né, Ricardo? Você tem que jogar cada jogo da vez, cada bola da vez. E vamos para a guerra, velho. Vamos para a guerra.
É um campeonato de tiro curto, né? Vocês fazem apenas 9 jogos, né? Campeonato de tiro curto, são 9 jogos. Tiro curto, né? Vocês, é engraçado o Pernambucano agora, a partir de agora, você tem mais tempo se preparando de pré-temporada do que jogando, né? Porque na hora que o campeonato rolar, vai dar 1 mês e 10 dias, 15 dias. Aí quer joga sábado e quarta, né? O intervalo pequeno. Preocupação para recuperar jogador, preocupação para o jogador não lesionar. São coisas que a gente tem que ter um cuidado danado, viu, velho? Professor. Isso não muda, né? Eu acho que ninguém consegue mudar isso aí, né? Com certeza. Porque o presidente diz que tem poucas datas, que a CBF dá poucas datas para o estadual. Eu acho que eles só dão poucas datas aqui para o Campeonato Pernambucano, porque se a gente for colocar o Campeonato de Paulista, são datas pra caramba. Os times jogam competições como Libertadores, Sul-Americanas, outro Copa do Brasil, os times jogam 5, 6 competições. Você pegar os grandes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Mas aqui a gente não consegue. Eu acho que o nosso problema é mais administrativo mesmo. O problema é administrativo, não tem, porque, como o senhor falou, a gente não. É inadmissível ter mais tempo de treinar do que tempo de jogar. Campeonato de 1 mês e meio, acho que não é nem campeonato, bota torneio. Essa é a realidade, né? É a realidade que a gente vive hoje. A gente precisa mudar tudo isso, né, cara? Precisa mudar. Por isso que o futebol brasileiro atropela algumas coisas, brinca em querer imitar futebol europeu. Tem que fazer o nosso, cara. Então, a gente hoje, maneira de jogar, quer jogar igual ao europeu, quer fazer competição igual ao europeu, e a gente está perdendo a nossa essência, né? A nossa naturalidade, está deixando de formar o nosso jogador, porque a gente se preocupa em imitar os outros. Os caras sabem que aqui, na nossa terra, é onde tem os melhores jogadores, cara. Agora, a gente precisa programar mais, se organizar mais, né? Fazer com que a nossa essência volte, retorne, ganhe em qualidade. Sabe que brota jogador aqui na nossa terra, brota. Agora, falta a gente saber trabalhar. Acho que a gente está pecando, nós estamos preocupados em pegar um meia para jogar de lado. É uma invenção que eu não entendo, mas paciência. Vamos fazendo da gente e passando por cima dessas dificuldades. Isso aí vem muito lá, como o senhor falou, né? Porque quando chega para o senhor, no caso aí, no profissional, o tempo de trabalho já é mais curto, né? Porque jogo, às vezes, quem não entende, diz assim, o treinador não gosta de trabalhar com o jogador da base. Mas não é assim. Porque quando começa os jogos, realmente não dá para parar um treino, para dizer, faça isso, faça aquilo. Não, assim, é verdade. Não dá tempo. Aquela fase ali não é minha, né? A fase ali é na base, é do treinador da base. Isso. Então você quando chega, aí se houve um erro, não é um problema nosso, né? É um problema de quem não trabalhou o jogador na fase certa de preparação. Aí quando você chega lá na base, às vezes você vai olhar o treino da base, aí, cara, o treino da base é praticamente um campo reduzido, que às vezes não se espelha lá no profissional, porque eu acho que tem que ser o espelho, tem que ser o profissional. Claro. Eu me lembro que Muricy Ramalho falava muito isso. E o São Paulo, não sei, eu não me lembro se Muricy, eu acho que o Tele Santana também falava que o São Paulo tinha que jogar as bases de acordo com o profissional jogava. Se o profissional jogava no 4-3-3, toda a base vai jogar no 4-3-3. Se joga no 4-4-2, tem que se espelhar no profissional, para que esse jogador, quando chegar no profissional, ele não chegue perdido no que ele vai fazer. Verdade. É assim, professor? Assim que funciona, né? É assim que a coisa deve correr, deve andar. O que eu falo é exatamente isso, cara. É a gente se organizar mais, planejar mais, não inventar tanto, né? A gente inventa muito, a gente está preocupado em copiar. Como é que eu vou jogar numa realidade minha, no campo ruim, com o estilo europeu, cara? Não existe. Minha realidade é outra. Meu campo não é o campo de lá. Então, para com isso, não existe. A gente tem que mudar, sair desse modelo. É importante o europeu? É importante conhecer? Mas
eu não posso perder a minha essência, porque agora eu preciso jogar como joga o Liverpool, como joga o Atlético Madrid, como joga fulano, ciclano. Pô, para com isso. Vamos para a minha realidade, volta à nossa realidade. A gente deixou de fazer jogador porque a gente está começando a imitar os caras. Ah, para com isso. Na minha opinião, assim, o jogador ele sabe jogar. Ele sabe jogar. Vem às vezes assim, de mim, não atrapalhar o seu desenvolvimento. A gente chegar lá e potencializar, a gente tem que potencializar o que ele já sabe jogar. Então ele vai, vamos já potencializá-lo. E aí eu acho que é parte dessa linha aí, potencializar o atleta. Acho que eu falo de mim. Como treinador, gostava muito de potencializar o meu atleta. Vamos potencializá-lo. Porque ele já sabe jogar. Se ele está aqui é porque ele sabe. Se ele claro. Estaria aqui. Não é isso, professor? É isso aí. Eu acho que a gente não pode fugir da nossa essência. Você falou bem aí. Potencializar situações que a gente vê que faz o nosso atleta crescer, né? Tem hora que o próprio treinador, às vezes, ele é apressado, ele quer que o jogador solte logo a bola, ele começa a fazer um jogador de robô um pouco, né? Deixa o cara jogar, pô, deixa o cara errar, deixa o cara acertar, deixa o cara errar, deixa o cara acertar. Claro que você vai orientar ele, mas hoje as equipes estão muito robotizadas, né? Todo mundo joga de uma forma, todo mundo joga de linha, pega o melhor jogador, joga para jogar de lado, né? Isso atrapalha muito, então dá condições para crescer esse jogador, para potencializar esse jogador, que é mais importante, né? Então a gente precisa mudar a maneira como a gente está enxergando o futebol hoje. Eu acho que não é lá no profissional, mas já na básica. Hoje um garoto com 16, 17 anos, ele não quer mais jogar no Sul, não. Ele quer ir logo já para a Europa. É isso mesmo. Para com isso. Então, a gente não tem mais aquele sonho que era antigamente do cara querer jogar no Palmeiras, no Corinthians, ser titular aqui numa base, sair da base do Náutico para ser profissional, para ir para o esporte. Não tem. Acabou-se. Porque a gente está preocupado em imitar os outros, em criar uma situação, né? Tem muita gente nova chegando no futebol, muita gente boa, mas precisa trabalhar mais com os pés no chão. Como o senhor falou, né? A facilidade hoje que tem de você vai ali nas mídias sociais, tem tudo que é treino, né? Tem tudo que é treino. Tem ali. E aí acontece muito isso de Ctrl-C e Ctrl-V, né? Copia e cola, né? Não vai ali, eu pego. Mas será que é a minha realidade, né? Será que é a minha realidade? Esse treino está sendo a minha realidade do dia a dia, né? Isso. Esse é o problema. Isso aconteceu comigo quando eu estava lá no 1º de maio, professor. Tinha um jogador que tinha trabalhado com o Fernando Diniz, Carlos Magno, e ele queria que a gente saísse. Trabalhando a bola. Eita, até o sinal dele. Alô? Acho que acabou. Voltamos. Oi, caiu. Ah, beleza. Voltou. Sim, tinha Carlos Magno e ele queria que a gente saísse jogando a bola. Eu digo, Carlos, veja bem, a gente não tem campo para isso, cara. Esbarra nisso aí que o senhor falou. A gente não tem, a gente pode ter jogadores com a qualidade. A realidade é outra. Não tem campo. Eu sei da qualidade de vocês. Mas a bola aqui, quando a gente for querer sair jogando, ela vai bater na canela, cara. E a gente vai perder o domínio dessa bola e a gente vai tomar o gol. Eu quero que vocês façam isso. Mas não dá pra gente fazer isso. Não. Que o meu goleiro pega essa bola aqui e faz, joga aqui, tu bota o grandão lá, briga e vamos recuperar essa segunda bola. A realidade é outra. Porque a gente vai... Por exemplo, se a gente chegar... Foi jogar lá no... A gente jogava ali no campo do Petrolina, né? Dá pra você ver um campo seco. Aí a gente ia chegar na série de Petrolina, a gente é a segunda divisão. Foi a de Petrolina, ia jogar em Pesqueira, como nós fomos. Não dá pra fazer isso aí toda hora. Não dá. Infelizmente não dá. A qualidade tem.
Mas, infelizmente, o que a gente precisa, que é o piso, não era um ideal para que isso acontecesse. Não, né? Não existe. Verdade. Diferente a realidade da nossa é Europa, outra, né? né? Diferente da Europa, né? A Europa é piso. Os campos lá são primeiro mundo, né, cara? Em qualquer divisão. Não é a nossa realidade. Vai jogar lá no Sertão, vai jogar lá em Limoeiro, vai jogar não sei aonde, para você ver como é o campo, né? Então você tem que se adaptar ao campo e criar uma forma de jogar com um terreno ruim também, né? Aí você vai fazer linha de passe lá atrás, fazer um jogo apoiado lá atrás, tá morto, tá morto. E o senhor falou uma coisa aí, como a gente tanto se espelha na Europa, né? Isso esbarra na nossa seleção, né, professor? Vai bater nela, né? Feminino esbarrando na seleção, né? E às vezes ninguém entende, né? Mas tá aí, né? Eu não gosto muito de criticar, até porque cada um sabe aonde tá e onde chegou, né? Mas, assim, poxa, teve um jogo da seleção brasileira que eu vi que o nosso melhor jogador, que era Neymar, indo buscar a bola lá dentro da nossa área. Aí eu fiz, pô, não, parou. Pô, para. Para aí. Pois é. Para aí. Aí não dá pra entender, difícil de né? eu ganhar uma Copa. Aí vai ser difícil de eu ganhar uma Copa. Como é que eu pego o meu melhor jogador e bota. A mesma coisa eu pegar na época do Hexa mesmo, pegar Ronaldo, Rivaldo, vai lá atrás, pega a bola lá atrás. Pô, não tem como, não vai conseguir fazer. Isso traumatiza a gente que vê o jogo bonito, que treina. Pô, cara, isso não existe, né? Eu uma vez fui ver uma competição de sub-17 e o cara jogando com 4 volantes. Pô, é muito volante, né, meu? É muito volante. Aí você não entende, aí você começa a castrar o jogador e começa a quebrar esse movimento intuitivo dele, né? Esse movimento intuitivo dele, a criatividade dele. Pô, os caras, às vezes o treinador, para não perder o emprego, pô, faz 2 linhas de 4, mete 4 volantes, se fecha. Pô, para com isso. Mas o cara tem que ser corajoso de fazer tentar trazer o jogador para trabalhar com a sua criatividade, com a sua técnica, né? Mas aí o senhor falou numa situação que esbarra também na cultura do futebol brasileiro, né? Que a cada 3 jogos é um treinador, né? Pois é. Isso é verdade. A gente sempre tem essa cultura que o treinador ele é avaliado por resultado, não é? A verdade é essa. Tu estudou, a gente trabalha pra caramba, mas perdeu 2 partidas, o cara dá um chute no cara. Usa você como um copo descartável, né? Muitas vezes acontece isso. Infelizmente a nossa cultura é essa, né? De chegar e arrumar sempre um culpado, né? Sempre alguém tem que ser culpado. Então é mais fácil. Salva pro treinador, né? Porque eu sempre digo, é mais fácil você colocar um para fora do que 11, 15, 20. É mais fácil você chega ali, tira ele ali. Sempre sobra pro treinador, não tem jeito. Sempre sobra para a comissão. Mas você vê agora essa situação. Vou resumir aqui pra gente dar uma fechada em tudo. Santa Cruz. Santa Cruz hoje está numa situação que foram várias gestões erradas no Santa Cruz. Não é de hoje. Uns 5 ou 6 anos para cá, o Santa Cruz vem baixando, vem descendo. Mas ninguém fala mal das gestões. Eu não vejo a imprensa, eu não vejo o torcedor falar mal das gestões. Mas se o treinador falhar, os caras querem logo degolar a cabeça do treinador, né? Então a gente precisa... Como foi agora. Como foi agora. Essa eliminação mesmo, todo mundo voltou a treinar, começou a criticar ele. Santa Cruz voltou a treinar atrás da barra, Ricardo. Não existe o tempo com Santa Cruz. Passou 10 meses parado, o estádio parado, sem ajeitar o campo. Quando o Santa Cruz começa a treinar, o campo está sendo ajeitado. Aí os caras vão treinar atrás do gol. Não existe, cara. É amadorismo demais. Aí a bola pune, meu irmão. A bola pune. E assim, a bola pune. Para treinar no CT, que tem o nome CT, Ninho das Cobras, a gente tem que pedir autorização para treinar no CT. É porque não é do Santa, né? Não é do Santa. O CT é de uma associação. E se botar no
se botar no nome do Santa, a justiça toma, né? A verdade é essa. Tem esse, ainda Aí, tem esses fatores, né? Ainda tem esse fator, né? É tanto erro ali de gestões passadas que o torcedor, que a gente vê um time com Santa Cruz, um time centenário, com a torcida espetacular, não é para estar sofrendo o que está sofrendo, cara. Isso ainda me dói muito ver o que fizeram com Santa Cruz, cara. O que fizeram com Santa Cruz é um absurdo. Um time com essa torcida que bota fácil aí 50 mil torcedores no estádio, não é? Hoje está numa situação, caramba, me entristece muito a gente ver o tricolor do Arruda nesse tipo de momento. O senhor falou aí numa situação, no início lá da nossa conversa, sobre o reconhecimento, né? E eu me lembro que uma das últimas eliminações do Santa Cruz, o seu nome foi cogitado pela imprensa. Se eu não me engano, foi o João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. Ele foi quem chegou e falou, poxa, Pedro Manta, aqui. E também o nome do Nilson. O nome do Nilson, que ídolo tanto no Santa como no Náutico. E aí, esbarra nisso aí, né? Oportunidade que eu não sei o medo que os diretores, quem é da gestão tem de dar uma oportunidade a vocês. Verdade. Por 2 ou 3 vezes a gente teve, como lembrado, Nilson também, né? Eu torço muito pelo profissional local, cara. Eu torço muito pelo profissional local, mas eu não sei se é falta de coragem por parte do diretor, né? Eu vejo falta de coragem. Quando ele traz um treinador de fora, ele fica. Ele acha que a desculpa é maior se der errado, né? Mas é assim mesmo, tem que remar contra essa maré, viver essa situação, não tem como, não vai mudar nunca, né? E a gente vai trabalhando, buscando nosso espaço, primeiro com dignidade e com respeito, né, Ricardo? É isso aí, professor. Professor, não vou mais tomar o seu tempo, tá? Não vou mais tomar o seu tempo. Obrigado. Quero agradecer aqui ao presidente Zeca por ter cedido o senhor aí. Eu sei que o senhor já deve ter vindo do treino agora à tarde, né? Treinar agora à tarde ou pela manhã? Não, hoje ele treinou de manhã. Treinou de manhã. Mas quero desejar aí ao Jaguar uma boa competição, tá? Que alcance os objetivos. A gente sabe que é difícil. Estamos falando no campeonato de 10, verdade. 30% de cair. Federação, sinto muito, mas isso é inadmissível. Mas é o campeonato. Assinaram o regulamento, então tem que ir por ele. Se assinou, verdade. É a realidade, não tem para onde correr. Mas espero sim que vocês alcancem o objetivo de vocês. Sabe que é duro, mas vai conseguir. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos que estavam na live, participando e buscando também ouvir as nossas colocações, minhas e suas. Futebol a gente aprende todo dia, né? E a gente precisa mudar esse futebol pernambucano, mudar o futebol em geral, com outras atitudes, né? Obrigado, irmão, aí pelo espaço. Estamos sempre às ordens aqui, viu? Professor, eu sei que sim. Estamos sempre às ordens para participar. Um abraço a todos aí que entraram na live e assistiram a nossa conversa. Um abraço a todos. Obrigado por tudo aí, meu irmão. Um abraço, professor. Valeu, meu velho. Fique com Deus. Boa noite, um abraço. Boa noite a todos. Bom, pessoal, foi isso aí. Nosso papo hoje foi com o professor Pedro Manta, do Jaguar, técnico do Jaguar, time que subiu agora para a primeira divisão do campeonato pernambucano e que sábado estreia contra o Central, lá em Caruaru. Amanhã, pessoal, o nosso papo vai ser com o supervisor do CSE, também trabalhei junto com ele, que é Joás Medeiros, tá? Amanhã estaremos com Joás Medeiros, supervisor do CSE, daqui, da nossa terra, pernambucano. Tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até amanhã.